Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria enorme estarmos de volta com os nossos companheiros, uma alegria renovada estarmos. É, deixar eu fazer a mudança que o Diogo me pediu aqui para mudar para horizontal, para nós podermos estar ajustando aos nossos irmãos. Hoje aqui nós viemos falar com os nossos irmãos sobre a Páscoa, um bocadinho que foi um pedido de Christian, e vamos fazer algumas reflexões simples sobre essa temática, falando em especial aos companheiros sobre o dia de hoje, esse domingo específico. Em Cabo Frio, nós sentimos hoje que foi um domingo bem diferente, particularmente aqui, e particularmente nós conversando com os nossos vizinhos, foi um domingo muito entristecido. Um domingo cinzento, mas não só por ser um domingo cinzento, mas foi um domingo que nos arremeteu uma sensação esquisita, de um certo vazio, e que, em determinada hora, nós começamos a perceber de verdade que coisas estão acontecendo, que movimentações estão acontecendo, e que, em definitivo, os dias estão diferentes, os movimentos estão diferentes. E nós que estamos com muita expectativa, com muita esperança que isso acabe logo, começamos a observar, perceber que isso só vai acabar quando tirarmos a lição disso. Mais uma vez, a vida nos ensina que o mundo não é como a gente quer, porque nós não sabemos escolher ainda. Então, na nossa ausência de sabedoria e de escolha, a vida vai nos ajudando nas nossas escolhas. E a vida que se manifesta sob o poder divino, sob a força divina, que nos chama sempre para o melhor caminho. Nós vamos falar com os companheiros hoje sobre a Páscoa, que certamente este ano foi extremamente distinta e diferente daquilo que vimos fazendo ao longo dos nossos anos, até como um mecanismo, porque nesse último mês nada tem sido como antes. Nada, nada. Nada tem seguido o perfil. Nós começamos a ver que nós não chegaremos aos lugares só com foco, força e fé, como a gente se habituou a dizer, né? Foco, força e fé, você chega e faz. Hoje, por mais que nós tenhamos foco, força e fé, nós temos um sistema nos impedindo, o que nos limita profundamente as realizações, construções. E eu acredito que isso é o que está nos angustiando mais. É o cerceamento do ir e vir. E mais ainda, é o cerceamento de um planeta nesse ir e vir. Isso está nos angustiando sobremaneira agora, né, nestes dias. E hoje eu me senti nesse processo de angústia. Não, normalmente eu vou à minha mãe, hoje eu não fui, ela me ligou, perguntou que eu não fui, e não fui, vou chegar lá amanhã. E aí nós vamos, então, apanhar esse domingo. Eu peço desculpas a vocês, mas é porque eu vim para o lugar mais tranquilo, que é o quarto, não tive onde botar um suporte, uma base. Então, estou com o celular na mão. Então, tem hora que vai dar essa sacudida mesmo. E é o que nós temos para hoje, perdão. Então, na próxima oportunidade, se tivermos, eu vou ajustar isso. E aí estamos hoje, nesse domingo dentro de casa, tendo que fazer umas reflexões sobre a alegria da Páscoa. A alegria da ressurreição. A alegria do renascimento de Jesus. Mas quando a gente fala na Páscoa, renascimento, Páscoa, ressurreição, você apanha uma parte de todo o sentido pascal. A Páscoa, ela tem suas citações iniciais no livro do Êxodo bíblico,
do Velho Testamento, onde ela narra dois momentos fundamentais e importantes ao povo hebreu, que viria dar origem ao judeu, e onde esse povo hebreu ele vai vivenciar dois instantes importantíssimos na, na, na sua vida, na sua existência. Ele vai vivenciar a libertação do jugo egípcio. O povo hebreu era um povo que estava sob o domínio dos egípcios. No seu ventre chega a figura de Moisés, o grande enviado, o segundo grande enviado, né, que foi ali e que vem posterior que é o primeiro grande enviado, que vem dar início a esta obra que nós vivenciaríamos hoje. Com o surgimento de Moisés, surge a necessidade, surge a demanda de libertar o povo hebreu, conduzi-lo à terra prometida, para que em seu berço, para que em seu núcleo pudesse nascer a figura de Jesus, aquele que viria a redimir e a renovar o mundo. Então, a Páscoa, para o judeu, ela tem em si como função, como sua primeira função, a libertação e a passagem. A viagem que o hebreu faz até o estabelecimento das 12 tribos que viriam a dar origem a todo o judaísmo. O judeu comemorava a Páscoa e quando Cristo, aos 12 anos, vai fazer uma celebração de Páscoa, ele vai celebrar esta libertação, ele vai celebrar esta viagem que o povo hebreu fez até a terra prometida, que viria a ser o berço do nascimento do Cristo. E aí a gente já começa fazendo algumas ponderações, algumas reflexões, que esta visão que nós temos de Páscoa ligada à ressurreição, ela tem antes da ressurreição as figuras de libertação e de passagem. A libertação do povo judeu, a libertação do povo hebreu, a viagem do povo hebreu, e ali, em sendo o único povo monoteísta à época, o povo que estava preparado para receber no seu núcleo social a figura abençoada de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando que a Páscoa judaica é a Páscoa que prepara a vinda do Cristo. É a Páscoa que organiza uma sociedade para receber a figura que viria redimir tudo isso que nós estamos, que nós pudemos experimentar logo após a chegada de Jesus. Jesus, ao ser assassinado na crucificação e voltar no seu terceiro dia, o cristianismo assume a mesma festividade que falava sobre libertação e passagem, e assume para si esse festejo que viria a comemorar a ressurreição de Jesus. Eu me lembro, só fazendo um adendo, só fazendo aqui uma vírgula com os nossos companheiros, que quando a gente era garoto, na Semana Santa, as coisas eram bem diferentes, né? Sexta-feira Santa, minha mãe fala que quando ela era menina não se varriam a casa, porque as pessoas veneravam aquele momento da morte do Cristo como um momento que pedia todo o silêncio. As rádios só tocavam músicas religiosas, e isso ao longo dos anos mudou muito, né? Hoje você vê que o feriado de Semana Santa é uma festividade mundana muito mais do que qualquer reflexão que guarde em si o sentido que o catolicismo deu à Semana Santa.
Quando surge o espiritismo, né, quando ele vem, isso é uma anotação que nós achamos no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira nos diz que, a gente já sabe disso, que o espiritismo não guarda em si ritos, não guarda em si rituais, não guarda práticas ritualísticas nenhuma. Então, para nós espíritas, a Páscoa, no sentido de um rito, de uma prática ritualística, não guarda um fim, mas que a doutrina espírita respeita as religiões e respeita os companheiros que, vinculados ainda a estas máximas, a este ideal, tiram os seus dias de Semana Santa para reflexão. Hoje aqui nós gostaríamos de conversar com os nossos companheiros sobre 3 palavras que nós podemos tirar dessa introdução sobre a Páscoa que nós fizemos. As primeiras palavras, libertação e passagem, ligada à Páscoa judaica. E a terceira palavra, ressurreição, ligada à Páscoa cristã, que é essa que a nossa irmã Christian, ao iniciar a reunião da noite de hoje, abordou e disse aos nossos companheiros. Quando a gente vai se apropria dessas palavras, e precisamos dar um sentido a essas palavras, libertação, passagem e ressurreição, para ao invés de desprezarmos as questões judaicas, as questões da Páscoa judaica e nos apropriarmos da questão da Páscoa cristã, criarmos um caminho de ressurreição, um caminho de ressurgimento, servindo-nos da simbologia apresentadas na Páscoa judaico-cristã, redigidas no livro do Êxodo, apropriadas pelo cristianismo, e que nós estamos hoje aqui reunidos. Em primeiro lugar, o povo judeu, o povo hebreu, precisava se libertar para fazer o caminho. Precisava encontrar a liberdade para fazer o caminho. E quando nós puxamos isso para o aspecto filosófico, todo homem prisioneiro não consegue fazer o caminho. Todo homem aprisionado não consegue percorrer o seu caminho. Então, o primeiro elemento para um homem encontrar libertação e identificar a ressurreição é, primeiro aspecto, encontrar a liberdade. Para se fazer o caminho até a ressurreição, nós temos que nos libertar. Nós temos que estar livres destas amarras morais, destas amarras espirituais que vêm nos impedindo de fazer a nossa viagem existencial rumo ao mecanismo de libertação e de ressurreição que nós esperamos viver em espírito e, se possível, por que não, viver em espírito na carne. João Evangelista, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32, diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho de João, este Evangelho que já tivemos oportunidade de falar um pouco sobre ele no Lar Francisco de Assis, esse Evangelho que olha para dentro, este Evangelho que faz com que nós mergulhemos dentro de nós, começa nos falando que assim como o judeu precisou ficar livre, precisou romper as suas amarras naquela escravidão que o egípcio impunha a ele, que o egípcio fazia com que ele experimentasse para fazer o seu caminho até a terra prometida, que viria a perceber e a receber o Redentor, primeiro ele teve que ser livre. Então, o primeiro
elemento que nós discutimos com os companheiros é libertação, é liberdade. E a pergunta vai para cada um: como está a sua vida? Diante desse momento de estar insulado numa ilha doméstica, diante desse momento de estarmos encapsulados na casa da gente, e de estarmos nos sentindo até determinado instante seguros, mas numa segurança que nos aprisiona, começando a experimentar um desequilíbrio, começamos a perceber os nossos fantasmas, os nossos horrores, os nossos zumbis, e eles têm nos causado profundo medo. Então, o primeiro elemento é nós nos apropriarmos da mensagem de Jesus Cristo, é nós nos apropriarmos do Evangelho de Jesus Cristo como uma fonte de libertação para esses dias de prisão e de deserto que nós estamos vivendo, que nós temos vivido, porque a verdade nos libertará para fazermos o caminho, para fazermos a passagem até a ressurreição em espírito que nós piramos. Enclausurados, de casa, nós estamos recebendo a abençoada oportunidade de descortinar caminhos de libertação. E o homem, enfim, compreenderá que ele poderá ser livre fechado na sua casa. Que ele poderá ser livre numa cadeira de rodas, que ele poderá ser livre num leito hospitalar, que ele poderá ser livre com suas limitações de idade, de velhice, que ele poderá ser livre sentado no sofá da sua sala, que a liberdade não está nesse direito de ir e vir fisicamente, mas que a liberdade está nesta ausência de necessidade de estar ganhando o mundo quando já se ganhou o mundo íntimo, o mundo exterior. O povo judeu só surgiu quando o povo hebreu encontrou a libertação. O berço de Jesus só passou a existir quando aqueles que estavam prisioneiros e escravizados compreenderam o tamanho das algemas que os prendiam na figura de um Messias, de um enviado de Moisés, e foram fazer o seu caminho, foram fazer a sua viagem, foram fazer o seu percurso. Diz-nos o Espírito Irmão X, no livro Lázaro Redivivo, psicografia de Chico Xavier: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, a verdade é o contato que nós assumimos com a lei de Deus inscrita na nossa consciência, o grande primeiro caminho que se faz para a libertação. Quem não encontra a lei de Deus, quem não lê, quem não acessa a lei de Deus, é prisioneiro da verdade alheia, é prisioneiro daquilo que vem de fora, é prisioneiro das falácias dos homens, tão prisioneiros quanto eles, que cantam liberdades que não experimentam ainda, que exaltam libertações que não vivenciaram ainda. Então, o primeiro elemento da Páscoa, e particularmente da Páscoa judaica, é a libertação. E esta libertação nós nos apropriamos para o dia de hoje, para a Páscoa de hoje, quando eu encontro no Mestre, na sua mensagem, que ativa a lei de Deus na minha consciência, um caminho de libertação que eu precise percorrer. Porque assim que eu achar a liberdade, eu vou ter que escolher o que fazer com ela. E eu vou ter que caminhar com ela. No seu discurso profético, afirma Jesus, entre outras informações. À vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas
coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Nós começamos a viver neste período um exercício mais intensificado de passagem. Quem não queria caminhar, engraçado, dentro da casa da gente, nós estamos fazendo a maior viagem que nunca pensamos em fazer. É uma viagem para dentro de nós. Primeiro, a libertação que advém junto à mensagem. Segundo, o mergulho para a grande viagem para dentro de si que o homem vem fazendo agora. Porque os nossos reinos estão caindo, porque as nações imperiais, os donos do mundo, eles estão ruindo. Isso é bom, isso não é bom, mas isso não é novo. A palavra já havia sido dita. E quando nós achávamos que estaríamos fazendo guerra somente entre nós, vem um organismo invisível e nos leva a ter que viajar numa grande guerra contra ele, até que nós possamos chegar a um estado de espírito melhor e nos ensejará a libertação para isto. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Resta-lhes ainda o imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 18, item 5. Veja, esta é a grande passagem. É a passagem de um reino, de um mundo de indiferenças, de um reino que não enxerga, de um mundo que não percebe o outro, fazendo esta viagem quando a consciência que nos liberta e que está nos libertando, está nos chamando a fazer o grande caminho, o grande percurso, para realinhar e reorganizar todas essas ideias fracassadas que nós temos tido ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, sobre qual caminho percorrer. Quando nós somos crianças e alguém nos diz assim, o que você quer ser quando crescer? Quando alguém pergunta para você o que você quer ser quando crescer, ninguém pergunta como você vai fazer esse caminho. As pessoas já querem saber o que vai estar acontecendo no fim do caminho. Só que para nós chegarmos a ser o que nós queremos quando crianças, assumirmos enquanto adultos, tem toda a passagem, tem todo o caminho. E é muito esquisito que nesse momento que nós estamos sentados na casa da gente, tendo consciência espiritual, nunca se rezou tanto dentro de casa, nunca se fez tanto culto dentro de casa, nunca se fluidificou tanta água dentro de casa, nunca se pediu tanto a Deus por algo resolver dentro de casa, nunca se mergulhou tanto numa verdade quanto tem se vivido agora. E muitos companheiros podem estar se perguntando, e o caminho que eu venho feito? Para onde me levaria? O que eu esperaria nesse caminho chegar e experimentar, né? Então, o segundo instante da Páscoa judaica, que é a viagem. E nós nos esquecemos muito da viagem, da passagem, do percurso. Há tantos espíritas que vêm se iluminando, que vêm se libertando, mas que não vêm mudando o trânsito da sua viagem existencial em pleno século XXI, em pleno ano de 2020. E quando a gente volta para a casa da gente, fica em silêncio, a dor, a angústia, a ansiedade, o medo, a esperança, o bom ânimo, a fé, eles
sim estão nos chamando a repensar e a revisar as questões ligadas ao caminho. E nesta hora, cada um no seu silêncio, na sua prece, vem se perguntando que caminho eu tenho feito, com a mensagem de libertação que eu tenho recebido, onde espero chegar por esse percurso, onde espero chegar sem fraternidade, onde espero chegar sem solidariedade, onde espero chegar sem um olhar de amor e de caridade ao próximo. Os judeus festejavam a Páscoa como um sucesso de libertação e um sucesso de viagem, de percurso. E tanto isso foi um sucesso que numa cidadezinha judia nasceu a redenção do mundo, que é o motivo da terceira palavra para nós celebrarmos a Páscoa. A palavra que nos chama de ressurreição. No primeiro instante, a gente se liberta, moral e intimamente. No segundo instante, a gente viaja, moral e intimamente. Uma viagem rumo à ressurreição que nós aspiramos e que nós esperamos. Sobre essa ressurreição, eu gostaria de fazer algumas anotações que o Espírito Emmanuel nos fala no livro Servidores do Além, no título Acendamos a Luz da Vida, item 18. Convido os companheiros que estão comemorando a Páscoa cristã, hoje, a ressurreição de Jesus, que leiam esse texto. Esse texto, ele diz o seguinte: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo, tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Cirúrgico esse espírito. O espírito Emmanuel, ele anda com um lápis que é um bisturi. Ele faz cirurgias nas almas e ele conduz as almas a um mecanismo muito sério. Se no livro do Êxodo, se a anotação do Êxodo primeiro fala sobre libertação, se no segundo instante fala sobre percurso, no terceiro instante que fala sobre ressurreição, não há ressurreição para quem não se libertou em Cristo, no Evangelho do Cristo, nos valores deste Evangelho do Cristo, e não há ressurreição para quem não percorreu os caminhos do Cristo. Porque ele nos fala do conjunto de homens que estão na veste físicas, necrosados e mortos, e é para estas pessoas que talvez sejamos nós, ou alguns de nós, que estamos passando por esse instante de renascimento, é que a mensagem ela é dita. Alguns permanecem no inferno do remorso, ou do sofrimento criado por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremos abandonos. Outros jazem no purgatório da aflição, a que se arrojam, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio, e ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Ressurreição não é um corpo que renasce. Ressurreição é um espírito que renasce num corpo que mesmo vivo, que mesmo respirando, que mesmo inalando o ar, que mesmo vívido, se percebe e se sente e se enxerga
mortificado, um espírito que não encontrou o sentido da sua existência nesses dias de coronavírus, em que nós nos achamos trancados dentro de casa, muitos desesperados e angustiados por esse deserto e que não encontraram neste momento um caminho para a libertação dos seus temores, das suas angústias, dos seus sentimentos infelizes, para muitos que não identificaram ainda nesses dias de angústia e de sofrimento um caminho a ser perseguido para que quando nós deixarmos a casa da gente, tenhamos andado um pouquinho mais pelos caminhos de Jesus, e que quando a porta se abrir e alguém disser, vem para fora, saia daí, nós possamos encontrar a ressurreição lá fora. Hoje, quando a gente enaltece e exalta a ressurreição do Cristo, não nos esqueçamos, isso não é para ele, porque ele já foi, ele já é. Ele já é o Rei Solar, ele já é o Espírito mais perfeito que passou por este mundo. Mas a Páscoa é um chamado para o nosso renascimento. A Páscoa é um chamado para a nossa ressurreição, para que a gente rompa com este mecanismo de escravizamento moral que vem nos impedindo de fazer o caminho de libertação, o caminho de renovação, quando ao término defrontaremos e encontraremos com a ressurreição tão aspirada. Ninguém ressurge prisioneiro. Ninguém ressurge sem viagem, sem caminho, sem percurso. Ninguém ressurge sem esforço. Ninguém ressurge só porque chora. Ninguém ressurge só porque reclama. Ninguém ressurge porque blasfema. Ninguém ressurge porque cansou. A ressurreição é um caminho. Um caminho que se iniciou no ato de libertação. Se o Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Se Jesus chegou dentro de você, num caminho feito, quando você escolheu se libertar por esta mensagem, permita, de fato, que ele te estimule ao renascimento. A Páscoa cristã invoca a ressurreição, mas a Páscoa judaica é quem nos lembra de libertação e de viagem, de passagem. Nós não podemos jogar isso fora. Não podemos falar só de ressurreição, porque não há renovação, não há ressurreição, não há libertação para aquele que não reconhece as algemas, que não conhece as suas algemas, que não conhece os seus elementos aprisionantes e que não faz um percurso para se libertar deles. Hoje aqui, quando a gente chega na casa dos nossos companheiros, para falar um pouquinho sobre a Páscoa, mais uma vez eu peço perdão pelo celular, se houver um novo convite da casa, eu vou dar um jeito de deixar ele fixo em algum lugar, mas nós queremos convidar aos nossos irmãos. Creiam, a gente está vivenciando um momento importante da Páscoa, que começou na liberdade da escravidão, deu sequência no caminho até a libertação e se fechou na ressurreição de Jesus Cristo, dizendo-nos que a morte não venceu. Nós só chegaremos à ressurreição se fizermos todo o caminho. Nós só chegaremos à ressurreição se estivermos libertos. Eu desejo para os meus irmãos de caminhada hoje que haja libertação, que
haja o caminho até a ressurreição. Que Deus possa guardar e abençoar a lar que nos assiste. Que Deus possa levar um momento de renovação e de alento a cada irmão que nos acompanha. Muito obrigado por terem me escutado. Turra, querido, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. E claro, que você já está convidado para poder estar aqui conosco. É só agora você encontrar um dia na sua agenda virtual, porque agora você está em todos os canais, em todas as lives. Está difícil agora de encontrar, tem que agendar agora com antecedência, né? Já que no conforto da casa você já pode estar em tudo quanto é lugar, mas já fica aí o convite. Nós vamos abrir para pergunta. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta pelo Facebook ou pelo YouTube. Vai ser colocado aqui no aplicativo para a gente poder ler e você estar conosco mais um pouquinho. Ver se Diogo consegue identificar alguém. Não tem nenhuma pergunta, por enquanto. Graças a Deus! Mas eu vou te fazer uma pergunta então, Turra. Só para poder ficar com você mais um pouquinho. É muito comum na casa espírita, e você que está direto no convívio, de receber os irmãos, de acolher também, é muito comum ouvirmos assim: ah, mas eu me esforço, eu faço a minha parte e fulano não faz. Isso se referindo principalmente ao companheiro ou à companheira. Então, nesse momento, nessa proposta, né, de renovação, em especial essa Páscoa tão distinta que estamos vivendo. Se depois disso tudo, né, aquele que está ao nosso lado não quiser ter esse renascimento, não se esforçar para ter esse nascimento, eu queria que você dissesse assim, como se você estivesse no atendimento fraterno, como agir, como se comportar diante dos seus que não querem ter essa mudança, essa postura, essa renovação que nós estamos sendo convidados a ter. Olha, Christian, é uma pergunta muito oportuna, bem oportuna que a gente tem. Normalmente, quando as pessoas se frustram, porque o primeiro elemento da vida é você enxergar o mundo partindo do seu umbigo. Então, o que você vê partindo do seu universo pessoal, do seu umbigo, é o que você espera que o outro veja. Principalmente seu companheiro, sua companheira, aquele que vai fazer o caminho com você. No princípio, quando nós estamos fazendo a corte uns dos outros, aquela época que você faz o bolo em coraçãozinho, né? E manda I love you, aquele princípio que o seu companheiro chega cheiroso de dente escovado, chega tudo bonitinho, ele é como você quer, ela é como você quer. O namoro, o princípio do namoro, ele tem um mecanismo de ilusão, né? E tem um mecanismo de ilusão. E aí você tem achando que quando se casar aquilo vai persistir. Mas quando você vai viver vai viver junto, você passa a descobrir quem é aquele indivíduo de verdade, ou melhor, aparentemente, porque ninguém sabe quem é ninguém de verdade, ninguém se conhece de verdade. E aí nós começamos a querer ditar as regras para o outro. O amor não dita as regras. Eu tenho uma frase que eu usei com um amigo ontem: Jesus amava o pecador ainda que não amasse ao pecado. A grande dificuldade
de caminhar junto, é porque nós passamos a odiar a pessoa pelo aquilo que ela faz, e não aquilo que ela representa. Então você pode ter na sua vida, amar alguém que faz o que você não gosta. E você não pode. É, é muito difícil olhar o outro só naquilo que você gosta. A gente ama o pacote, né? Então, cada um tem seu momento, cada um tem sua hora. E outra coisa, quando nós assumimos o compromisso de reencarnarmos juntos e fazermos uma caminhada juntos, é um compromisso de auxílio mútuo. E não é um compromisso de facilitação. Pelo contrário, viver com, caminhar junto é um mecanismo complicador de lutas. Então, assim, tem que ter paciência e humildade. Eu digo que tem que ter muita humildade para que você não passe a sua existência dizendo que o outro não te facilita. Isso é uma fala arrogante, porque você está botando nos ombros do outro o fracasso da caminhada. Então, libertação, caminho e ressurreição são percursos individuais, ainda que nós façamos ele a dois, ainda que nós façamos ele a 3, a 4, a 5, conforme sejam as famílias. E é muito angustioso, é muito angustiante nós descobrirmos que os nossos amores não querem o que a gente quer, não caminham por onde a gente caminha. Mas isso é livre-arbítrio. E é preciso muito amor para entender que é um direito do outro. E é preciso muita resignação, muita coragem para não deixar de caminhar com o outro, ainda que esteja acontecendo. Temos que esperar. Temos que esperar. Um fruto só cai do pé quando começa a amadurecer ou está maduro. É isso aí. Chegou uma outra pergunta e, assim, é interessante porque tem pessoas de outros países nos assistindo. E duas pessoas distintas mandaram a mesma pergunta, só que de forma, com algumas palavras diferentes. E a pergunta é: como agir quando nós moramos num país onde a maioria é ateu? Ué, mas a fé é questão de foro íntimo, não depende da maioria. A fé é um ato pessoal. Você não precisa do outro para ter fé. Você não precisa do outro para exercer o que você acredita. Você não precisa do outro para ser bom. Você não precisa do outro para ser carinhoso. Você precisa do outro para fazer o bem. Você não precisa do outro para nenhuma prática faça diferença na sociedade onde você vive. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, você sabia o país que você foi viver quando resolveu mudar-se para ele. Você sabia o que você ia achar lá, não é novidade para você. Então, ao invés de dizer eles não fazem, busque um jeito de você fazer com que eles entendam que ser bom, útil, ser caridoso, libertador, fazer recurso e buscar a ressurreição espiritual onde quer que a gente viva, vale a pena. Às vezes a gente não compreende que a nossa ida para esse lugar é o momento em que Jesus, em que Deus nos chama para ser os bandeirantes. Lembra do bandeirante? Que era aqueles caras que abriam picadas por meio das matas para levar a civilização? Você já parou para pensar que vive um país que o Cristo chamando a ser um bandeirante dele, levando para a comunidade que você vive, levando para a cidade que você está? Isso que nós estamos fazendo aqui. Convide os companheiros para acessar isso. Mostre às pessoas isso. Sabe? Não dá para nós depositarmos na conta do outro as dívidas que cabem a nós realizar, saldar. Sabe? Então, assim, a culpa não é de uma nação que não acredita. Se existe algum processo, é pessoal, é individual. Eu tenho que me encorajar, me armar dessa libertação que eu tenho no Evangelho do Cristo, e quem sabe esteja na minha organização espiritual fazer na sociedade que eu estou vivendo esse percurso, né, de libertação. É isso.
Turra, você é tão querido que já escreveram aqui para gente, mandaram mensagem dizendo que vão mandar um suporte para o seu celular de Não, presente olha para você. só, eu tenho, mas dá tanto trabalho arrumar que eu falei assim, eu tô na cama, deitado na minha cama, eu tô adorando isso, eu não volto mais aí, porque a gente faz palestra da cama, perna esticada, sem sapato, delícia, Você volta sim, porque a gente tem aquele abraço. A com gente tem aquele certeza. lanchinho na cantina. Muito importante. E na sua casa antes. Na minha casa antes para o café, com certeza. Tem uma última pergunta aqui, Turra. Ontem você deu uma live, você teve uma live junto com o Alex, né, sobre Foi transição muito bacana. planetária. Eu assisti depois. E aqui estão perguntando o quanto esse momento que vivemos tem relação à transição planetária. É tudo. É tudo, só é. Esse momento é o chute que nós estamos levando na retaguarda, já que a transição planetária vem sendo anunciada, né? Nós falávamos ontem, o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, o Cristo já falava na ruína do mundo. Que isso acontecer ser reerguido de maneira bacana. Allan Kardec, em 1868, vai falar de transição planetária, que a sociedade precisa ser boa, né? Divaldo Franco, em 1990, em 2014, o Miranda vai há 6 anos, manda um livro com esse título. Os caras estão reafirmando aquilo que já é esperado de sempre. Nós estamos no auge da transição, nós estamos no meio desse caminho, nós estamos começando a engatilhar, e isso está seguindo a revelia dos nossos quereres. Por quê? Quem não? Nós tínhamos uma dirigente na nossa casa, Dona Milota, Dona Emília Cabral. Eu não a conheci. Eu cheguei aos Trabalhadores de Jesus, tinham 6 meses que Dona Milota tinha desencarnado. Mas sempre escutei de uma companheira da instituição que Dona Milota, uma mulher muito simples, muito rústica, mas com uma mediunidade fabulosa, ela tinha uma fala, um dito para os companheiros da casa. Meu filho, dizia ela, quem não entra na linha, entra na lenha. Ou seja, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós temos 2.000 anos de mensagem de amor. Há 2.000 anos a chave da libertação foi nos entregada para que nós foi nos entregue para que nós pudéssemos fazer o percurso até a nossa ressurreição espiritual. Há 2.000 anos a sociedade vem dizendo isso é tão difícil. Nossa, como isso é difícil. Ah, mas como é difícil. Ah, mas como é difícil ser bom. Como é difícil ser caridoso. Como é difícil olhar para o próximo. Como é difícil. Como é difícil. Então, assim, agora ficou difícil. De fato e de direito. Agora está difícil. E é muito interessante que nessa hora que está a lenha comendo, como dizia a dona Milota, é que os homens estão começando a descobrir o que vale na vida, sabe? Que você achava importantíssimo aquele perfume de R$ 600 que você adquiriu, que está no teu guarda-roupa tem um mês que tu não usa. Não vai para nada. Porcaria nenhuma. Tu vai passar o teu perfume de 600 conto para ficar em casa, que a brusinha do shopping de R$ 250, pendurado, esperando acabar. Nós estamos de pijama de casa, com a camisetinha mais confortável, todos os valores estão sendo ressignificados, redirecionados, reescalonados, tudo aquilo que nós achávamos fundamental e importante, os carros de luxo parados na garagem, servindo para nada. Nem são carros de 200 mil para ir na padaria e no mercado, e só esperando o mundo reativar para você poder voltar a ostentar o seu sucesso social, que não funcionou. A transição planetária, ela está nos fazendo enxergar o sentido da libertação de alma, que nós temos sim que nos apropriar de todo esse momento material favorável para não deixarmos os nossos irmãos em outros lugares morrer de fome, para pegarmos toda essa facilidade material e promovermos caminhos para a pacificação, caminhos para a retomada de vidas dignas, que perderam a dignidade, para aprendermos a distribuir nossas rendas. O Brasil é a 8ª economia do mundo,
era, não sei se ainda é, o país que mais mal divide suas rendas. É um país que está num abismo entre os muito ricos e os ultra miseráveis. Então, a gente chegou agora, está todo mundo igual, trancado dentro de casa. É verdade, umas casas mais arrumadas, luxuosas, mas esses caras estão sofrendo muito mais do que a gente, porque eles estão com 200 viagens organizadas pelo mundo sem poder ir. E a gente que estava com a nossa viagemzinha para Macaé, teve que desmarcar, está tudo bem. Então, veja, a transição planetária, ela está revisando aquilo que o Cristo sempre nos falou. Os últimos serão os primeiros. Amai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Sabe? É o momento de compartilhamento. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, a gente está dentro de casa, pegando essa lição de novo e reaprendendo todo o sentido existencial. A transição planetária, ela está ganhando força agora. E muita gente preocupada se vai morrer desse negócio, desse Covid. Inclusive eu, tem hora que me pego, meu Deus, será que eu vou morrer disso? Aí logo depois o espírito que tem perto de mim fala assim, meu filho, fica tranquilo que se não for disso é de outra coisa. Aí eu falo, é verdade, vamos ficar de quarentena para não atiçar, né? Aqueles, os vírus, mas vamos continuar. Então, aproveitemos esse momento para a redenção e remissão da nossa vida, fazendo o caminho que a Páscoa, que estamos lembrando hoje, mas não a Páscoa cristã somente, de ressurreição. Façamos o caminho de libertação, de percurso e de ressurreição. Aí vamos fechar o ciclo. É isso aí.